Levante a mão e diga glória a Deus. Amém? Gente, pode sentar, fique à vontade. Quem crê no milagre de Deus, diga eu creio. Pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis. Gênesis. Gênesis, o capítulo de número 32. Gente, eu preparei uma palavra muito forte para vocês hoje, tá? Eu quero que você preste muita atenção, fica ligado nela, para você receber essa palavra que eu vou pregar para você. Gênesis 32, versículo de número 22, tá? Gênesis 32, 22. Quando você encontrar, diga amém. Vamos lá, gente. Palavra de Deus para a tua vida hoje. E levantou-se naquela mesma noite e tomou suas duas mulheres e suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou e fez-nos passar o ribeiro e passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. Jacó ficou e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo esse que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou. E a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém lhe disse: não te deixarei ir se não me abençoar. Aleluia. Isso é um exemplo vivo de perseverança. Eu só saio daqui depois que eu tiver um milagre na minha mão. Eu só paro de orar depois que esse homem mudar. Eu só paro de orar depois que meu casamento for restaurado. Eu só paro de orar depois que a porta se abrir. Eu só paro de fazer campanha depois que o meu milagre chegar. Olha para mim, você não pode parar até que se realize na sua vida tudo aquilo que você pediu para Deus. Aí, eu ouvi um glória a Deus lá atrás, lá bem de longe eu ouvi um glória a Deus. O Senhor está dizendo: você não pode desistir de orar até se cumprir na tua vida tudo aquilo que Deus te prometeu. Aleluia. Vamos lá. Gente, o texto que nós acabamos de ler agora, do livro de Gênesis, o capítulo de número 32, a partir do versículo 22, vai contar a história do dia que Jacó decidiu voltar para a casa do seu pai. Mas para isso, eu preciso contar para você o que aconteceu. Jacó, ele era um rapaz muito ambicioso. Jacó sempre quis tomar o lugar do irmão dele. Esaú era o filho primogênito. Esaú carregava a bênção, porém Jacó sempre quis tomar o lugar do seu irmão, sempre quis aquela bênção. Um certo dia, Esaú, ele está com muita fome e Jacó preparou um prato de lentilha, uma sopa de lentilha. E como Esaú está naquele momento, grave essa palavra, naquele momento, e como Esaú está naquele momento com muita fome, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer uma proposta para o seu irmão. Jacó vai olhar para ele e vai dizer assim: olha, Esaú, você está com fome e eu tenho comida aqui. Eu preparei uma sopa de lentilha. Gente, para quem não sabe, a sopa de lentilha não é nem um caldo de mocotó, não. É como se fosse um miojo. Era só para matar a fome. Não é nem uma sopa de carne com verdura, não. É um miojo só para matar a fome. E ele tem exatamente isso na mão dele. Ele tem um prato de lentilha. Esaú está com muita fome. Jacó tem comida. Jacó olha para Esaú e diz: eu vou te propor o seguinte: eu tenho comida,
eu te dou ela para você comer, mas se você me der a sua bênção, se você trocar comigo a sopa de lentilha pela bênção da primogenitura, e pelo calor do momento, e pela circunstância do momento, a Bíblia vai dizer que Esaú aceita a troca, aceita a proposta. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai trocar a bênção que era dele por um prato de comida que o irmão ofereceu. E tem tanta gente aqui que já trocou o que é de Deus, que já trocou o que é precioso pelos pratos que o diabo te oferece. Segure na mão de alguém do teu lado e diga: toma cuidado com os pratos. Sabe por quê? Porque o teu momento não define a tua história. Só tem um. Vocês estão com vergonha de bater palma para Jesus, hein, irmão? O teu momento não define a tua história. Digo, o meu momento não define a minha história. Mas você precisa tomar muito cuidado, porque no calor do momento e no calor das emoções, tem muita gente trocando promessa por prato do diabo. Tem muita gente trocando família por prato do diabo. Tem muita gente trocando o que é de Deus por proposta de Satanás. Deus não te chamou para viver de momento, Deus te chamou para viver de promessa. Bate na mão de alguém e diga: Deus não te chamou para viver de momento, Deus te chamou para viver de promessa. Não troca a tua promessa. Não negocia, não troca. Olha para mim, o problema de muita gente é que quer negociar a promessa de Deus, quer trocar o que Deus deu. Olha para mim, e às vezes nem é sério, é por causa de humor. E o momento passa, e quando passa que você volta para a realidade, você olha e diz: por que eu fiz aquela besteira? Por que eu larguei aquele homem? Por que eu larguei aquela mulher? Por que eu saí daquele emprego? Por que eu fiz o que eu não deveria? E por causa do humor. O momento não define a tua história. Toma cuidado, porque o momento pode ser muito perigoso. Queria bater uma foto da cara de vocês agora. Quando eu estou profetizando a chave, a porta, todo mundo dá glória, joga a cadeira para cima. Agora quando eu estou batendo um pouco, não tem um glória a Deus daí. Olhe para mim, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ele vai trocar. E por isso ele vai trocar. Então quando eles vão ficar mais velhos, o tempo vai passar. O tempo vai passar e Jacó vai enganar o seu irmão. Quando Jacó vai enganar o seu irmão, ele vai tomar a bênção que é dele. Jacó engana o seu irmão e o seu pai. Porque para quem não sabe a história de Jacó é o seguinte: ele se vestiu de Esaú. Olha só, tá lá. Ele se vestiu de Esaú. A Bíblia diz que ele pega a pele, porque a Bíblia vai dizer que é o seguinte: Jacó era liso e Esaú era peludo. Então olha o que vai acontecer. Jacó vai matar um animal, vai pegar os pelos daquele animal, vai se vestir de Esaú. Ele conseguiu imitar roupa, ele conseguiu imitar as vestes, ele conseguiu imitar o corpo, mas a voz ainda era de Jacó, mas a voz ainda era dele. Por quê? Porque tem gente que vai imitar o teu jeito de falar, vai imitar o teu jeito de andar, vai imitar o teu jeito de vestir, vai imitar o jeito que você fala, vai imitar até a decoração da tua casa. Mas quem tem a essência é você. Quem foi escolhido foi você. Tem gente que imita o teu jeito de vestir, o teu jeito de andar. Pergunta assim: mana, qual é o perfume que tu usa tão cheiroso? E quando tu vê, a bendita tá usando o mesmo perfume que o teu. Aleluia. Por quê? Porque tem gente que imita você por fora, mas a voz é você que tem. A essência é você que tem. Ninguém pode imitar a voz, irmão. Ninguém pode imitar a essência. Pode imitar minha veste, pode imitar minha roupa, pode imitar meu jeito de andar, pode imitar meu jeito de vestir, mas a voz quem carrega sou eu. A voz quem carrega é, bote na mão de alguém e diga: a voz quem carrega é você.
É por isso que, eita glória! É por isso que quando Jacó vai chegar com seu pai Isaac, ele vai dizer: tá aqui, meu pai, a sopa. Isaac vai olhar para Jacó e vai dizer: ué, mas essa voz parece a voz de Jacó. Essa não é a voz de Esaú. Sabe o que vai dizer? Sou eu mesmo, meu pai. Por quê? Porque ele está imitando o cheiro, está imitando a pele, está imitando a roupa, mas a essência vem de dentro. Ninguém consegue roubar a tua essência. Ei, eu estou sentindo muito Deus na minha boca. Eu quero essa filmagem depois. Escuta isso. A essência quem carrega é você. A unção quem carrega é você. O dom quem carrega é você. E ninguém pode tomar isso. E ninguém pode roubar isso. Podem tentar imitar, mas você é único. Aleluia. Levanta a mão e diga: eu sou único. Ale, bate palma e dá glória para Jesus, irmão. Desse jeito. Olha o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer que Jacó vai fugir da casa do seu pai. Ele vai o quê? Vai fugir da casa do seu pai. E quando Jacó foge da casa do pai, sabe por quê? Porque o irmão dele queria matar ele. Como ele roubou a bênção do irmão, Jacó vai fugir. Está dizendo assim: meu irmão quer me matar, então a melhor coisa que eu vou fazer é fugir. E esse é o problema de muita gente, que ao invés de lutar, que ao invés de encarar a realidade, que ao invés de vencer o gigante, está fugindo dele. Posso falar? Posso falar? Até quando você vai continuar fugindo daquilo que Deus está preparando para a tua vida? Pastor, isso foi profundo agora. Até quando você vai continuar fugindo daquilo que Deus tem preparado para você? Até quando você vai continuar fugindo do chamado de Deus? Você sabe que você é de Deus. Você sabe que você é diferente. Olha o tanto de livramento que Deus já te deu. Olha o tanto de porta que Deus já abriu. Até quando você vai continuar fugindo daquilo que é de Deus para a tua vida? Ah, pastor, porque fugir é mais fácil. É claro que fugir é mais fácil. Foi por isso que Jacó fugiu, porque é mais fácil fugir do que lutar. É mais fácil fugir do que lutar. Jacó disse: eu não quero lutar, eu vou fugir. Só que Jacó vai fugir para a casa da onde? Do tio dele. Sabe o que significa isso? Jacó foge para a casa do tio dele. Sabe por quê? Porque ao invés de fugir para o lugar de gente que não vai passar a mão nele, gente que vai falar a verdade na cara dele, ele foge para um lugar de gente que vai massagear o ego dele. Ele foge para um lugar de gente que vai passar a mão na cabeça dele. Olha para mim, gente, escuta uma coisa: amigo que é amigo não passa a mão na cabeça. Amigo que é amigo fala na cara, doa quem doer. Sabe o que é mais fácil? É mais fácil Jacó fugir para um lugar que ele não vai ser confrontado. Porque se ele fica na casa do pai dele, ele vai ser confrontado. Mas quando ele vai para a casa do tio, lá ele não é confrontado. Lá vão massagear o ego dele, vão passar a mão na cabeça dele. Olha para mim, se você é amigo de verdade, você não vai passar a mão no erro do teu amigo. Você vai olhar para ele e vai mandar ele se consertar. Você vai confrontar ele. Sabe por quê? Porque quem ama não ama a qualidade, quem ama, ama defeito. Porque quem ama não passa a mão. Quem ama, olha, se você está errado, ajeita. Você está errado, arruma. Sabe o que eu vim profetizar? Deus vai te usar para falar a verdade para alguém esses dias. Levanta a mão, levanta a mão. Diga: a Deus vai me usar para falar a verdade para alguém. Prepara para ser bloqueado, viu? Por quê? Porque é mais fácil você passar a mão na cabeça do que confrontar. Eu só estou aqui pregando para vocês porque ao invés do meu pai passar a mão na minha cabeça, ele me deu foi uma pisa. Eu falei: eu vou. Ele falou: só por cima do meu cadáver.
estou aqui pregando para vocês. Testemunho. Porque quando eu queria fazer outra coisa, minha mãe dizia assim: você vai para a igreja. Por quê? Porque é muito fácil eu sair de lá e ir para um lugar de gente que vai deixar eu fazer o que eu quero, que vai deixar eu viver a minha vida do jeito que eu quero. Agora, o lugar que eu sou confrontado é um lugar que muda a minha vida. Então olha para mim, para de passar a mão na cabeça de gente e começa a confrontar. Se você ama, quem ama confronta. Sabe por que muitas vezes a tua esposa te confronta? Porque ela te ama. Posso falar? Se os maridos não der glória a Deus, eu vou me embora para casa. Sabe por que a tua esposa te freia de muita coisa? Porque ela te ama. Te proíbe de andar com muita gente porque ela te ama. Não deixa você ir para certo lugar porque ela te ama. Agora eu vou falar para as varoas. Domingo eu falo para as varoas. Tem mais varoa do que varão aqui. Domingo eu falo para as varoas. Hoje eu vou bater nos homens. Que bom que porque pastor, já é difícil eu trazer meu marido para a igreja. Você ainda vai falar isso para ele. Escuta uma coisa: se a tua mulher te confronta é porque ela te ama. Se a tua mulher te segura, se a tua mulher te prende é porque ela te ama. Por quê? Porque se não te amasse, não te confrontaria. Deixaria você fazer o que você quiser. Deixaria você livre para você fazer o que você quiser. Olha só, sabe o que a Bíblia vai dizer? E olha o que aconteceu. Você precisa prestar muita atenção no que eu vou dizer agora. Jacó enganou o seu pai, enganou o seu irmão e passou 20 anos sendo enganado pelo seu tio. Escuta, é de Deus aqui. Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão e passou 20 anos sendo enganado pelo tio. Sabe por quê? Porque aqui se faz, aqui se paga, irmão. Todo mundo que plantar vai. E ó, eu tenho uma notícia para você: você não vai colher em outra vida, não. Não é em outra reencarnação, não é em outro plano espiritual, não. Você vai colher aqui mesmo. O lugar de colher é aqui, é agora. Jacó enganou o pai, enganou o tio e passou 20 anos sendo enganado pelo tio dele. Sabe por quê? Porque aqui se faz, aqui se paga. Ninguém vai sair impune de nada. Você plantou, você vai colher. Segure na mão de alguém e diga: a tua plantação é opcional, mas a tua colheita é obrigatória. Você escolhe o que você vai plantar, mas você não escolhe o que você vai colher. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar traição, você vai colher traição. Se você plantar bênção, você vai colher bênção. Se você plantar maldição, você vai colher maldição. Tudo que você planta, você bate palma e glorifica Jesus. Gente, no capítulo 32, eu vou encerrar agora, já 10 minutos eu encerro a pregação, não o culto, tá? Não fica agoniado para ir embora, não. Vamos lá, escuta uma coisa. No capítulo 32, Jacó decidiu o que, pastor? Voltar para a casa do pai. Voltar para a casa de quem? Peraí, olha o que aconteceu. Jacó saiu de lá fugido, foragido, perseguido, jurado de morte. Sabe o que o irmão dele falou para ele? Se tu pisar aqui eu te dou um tiro. Se tu pisar aqui eu passo a espada no teu pescoço. Se tu pisar aqui eu te mato. Então Jacó saiu da casa do pai dele fugido, foragido, jurado de morte. Só que quando depois de 20 anos que Jacó já era outro homem, já tinha outra cabeça, já tinha uma família, ele disse: agora eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu quero fazer as pazes com meu irmão, eu quero voltar a falar com meu irmão, eu quero voltar em paz para a casa do meu pai. Só que antes disso, quando Jacó, no caminho para a casa do tio dele, no caminho para a casa de Labão, Jacó deitou, vou contar para vocês, Jacó deitou com a cabeça numa pedra,
Aquela pedra foi o travesseiro de Jacó. E Jacó teve um sonho, ele viu anjos subindo e descendo. Quando Jacó viu anjos subindo e descendo, ele fez um voto a Deus. Ele disse: Deus, se o Senhor me abençoar na minha jornada, olha o voto de Jacó, olha o voto. Se o Senhor me abençoar na minha jornada, se o Senhor me prosperar, se o Senhor for comigo, e se o Senhor me trouxer de volta para a casa do meu pai. Então Jacó saiu de casa um dia pensando em... Já estava nos planos dele, quando ele estava fugindo, foragido. Ele saiu de casa e disse: Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, e se o Senhor me trouxer de volta em paz, se o Senhor me trouxer de volta em... Ele fez um. Se o Senhor for comigo, me abençoar, se o Senhor me trouxer em paz, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo, eu te darei o... Jacó começa a jornada, Jacó começa a trabalhar, Jacó começa a prosperar, Jacó fica rico, fica o quê? E de tudo que ele recebia, ele tirava o... Ele disse: pois bem, Deus prosperou meu caminho, Deus me abençoou, Deus mudou a minha vida. Agora está na hora de eu voltar em... Aleluia. Agora está na hora de eu voltar em paz para a casa do meu... Peraí. No caminho ele pega os 11 filhos, ele pega a prata, ele pega o ouro, ele pega tudo que ele tinha, tudo que eram seus pertences. E a Bíblia vai dizer que ele atravessa, vamos para a Bíblia, versículo de número 22. Ele atravessa o val de Jaboque. Ele atravessa o val de Jaboque. Só que olha o que acontece. A Bíblia vai dizer que apareceu-lhe um anjo. Então tem um detalhe muito poderoso aqui. Não foi Jacó que foi até Deus, foi Deus que veio até Jacó. Primeira coisa, não foi Jacó que foi até... Foi Deus que veio até Jacó. Mas sabe o que você precisa entender no teu coração? É que Jacó nasceu na igreja. Quem era o pai dele? O pai dele era Isaac. O avô dele era Abraão, o pai da fé. O pai dele foi um sacrifício vivo lá no Monte Moriá. Pastor Andrei, e o que acontecia? O que estava acontecendo? Estava acontecendo o seguinte: que Jacó não conheceu Deus da casa do pai, não conheceu Deus da casa do avô. Ele foi conhecer Deus aonde? No val de... Sabe por quê? Porque não é porque teu pai é da igreja que você conhece Deus. Não é porque tua família frequenta a igreja que você conhece Deus. Não é porque tua família está na igreja há muitos anos que você conhece Deus. Não. Cada um tem uma intimidade com Deus. Cada um tem um propósito diferente com Deus. O teu pai tem um, você tem outro. A tua família tem um, você tem outro. Levante a sua mão direita. É noite que Deus te dá uma experiência com Deus. Levante a sua mão direita, levante a sua mão esquerda. É noite de você ter uma intimidade com Deus agora. E a palavra que eu vou profetizar é essa: receba. Deus vai te dar uma experiência com Ele diferente. Olha só, vamos lá, vamos para a Bíblia. Agora vai ficar gostoso, irmão. Eu já vou encerrar, mas agora vai ficar gostoso. E levantou-se naquela mesma noite e tomou suas mulheres, tomou suas servas. Passa para o versículo. E passou o val de Jaboque e fez-los passar, e fez passar tudo que ele tinha. Então olha o que aconteceu. Jacó passou tudo que ele tinha. O versículo de número 24. Jacó, porém, ficou só. Olha lá, Jacó, porém, ficou... Gente, sabe por quê? Porque na hora mais decisiva da sua vida, você geralmente está só. Quem era para estar na tua vida não está. Quem era para estar do teu lado não está. Quem era para estar te ajudando não está ajudando. Quem era para estar te socorrendo não socorreu. Quem era para estar investindo em você não investiu. Quando Jacó passou tudo que ele tinha, quando Jacó atravessou tudo que ele tinha, agora ele ficou só ele. Aí Deus apareceu nessa hora. Por quê?
Porque geralmente, escute uma coisa, geralmente, quando Deus aparece para você, Ele quer falar só você e Ele, e mais ninguém. Geralmente quando Deus aparece para você, Ele aparece para falar só você e Ele e mais ninguém. Então olha só, Jacó ficou só e lutou com ele um homem. Peraí, quando eu leio um homem, a gente pensa que é um homem qualquer. Só que isso que estava acontecendo era uma manifestação de Deus na terra. Então quando Deus apareceu para ele, ele aparece em forma de homem, em forma limitada. Deus, peraí, preste atenção, isso aqui é complicado. Deus largou a sua glória, se despiu da sua glória e criou uma manifestação humana. O homem é limitado, o homem tem limites, o homem só vai até aqui. Deus se permitiu lutar, Deus se permitiu se limitar para dar uma experiência face a face com Jacó. Por quê? Porque Jacó não conheceu Deus da casa do pai, Jacó não conheceu Deus da casa do avô. Jacó conheceu Deus lutando com ele, confrontando ele. Olhe para mim, o Val de Jaboque não é um encontro com Deus. O Val de Jaboque é um confronto de Jacó e Deus. É um confronto, é o quê? Gente, sabe por que o confronto? Porque Jacó decidiu voltar para a casa do pai. Só que quando o irmão dele, Esaú, olhasse para ele e visse que ele não mudou, ele não ia aceitar o pedido de perdão, ele ia matar ele. Sabe por quê? Porque quem perdoa não perdoa palavras, quem perdoa, perdoa atitude de mudança. Esaú vai dizer assim: eu vou perdoar, mas eu só perdoo se de fato ele mudar. Olha para mim, esse é o problema de muita gente, é que pede perdão, mas nunca muda. Esse é o problema de muitas pessoas, é que pede perdão, mas nunca. Olha o que está acontecendo. Deus primeiro precisava aparecer, irmã Wanda. Deus primeiro precisava aparecer para Jacó, confrontar ele, Tiago, mudar ele, e depois, quando ele chegasse na casa do irmão dele, aí Jacó, minha amiga Nasa, era diferente. Por quê? Porque ele encontrou com Deus. Quando ele chegasse na casa do irmão dele, o seu semblante precisava estar diferente, o seu jeito de andar precisava estar diferente, o seu jeito de falar tinha que ser diferente. Ele não podia chegar sem mudança, ele não podia chegar sem mudança. E olha para mim, só existe mudança se tiver confronto, só tem mudança se tiver confronto. Se você não confrontar, nunca vai mudar, mas se você confrontar, vai mudar, e Deus vai te abençoar. Levante a sua mão direita, levante a sua mão esquerda. Deus está te dando sabedoria para confrontar o teu eu, para confrontar o teu ego, para confrontar tuas atitudes. E quando você confrontar, Deus vai trazer uma mudança na tua vida. Quem levanta a mão da glória? Quem levanta a mão da glória? Receba o que eu vou profetizar. Deus vai trazer uma mudança na vida de muita gente hoje aqui. Levante a sua mão direita, diga comigo: mudanças acontecerão na minha vida a partir de hoje. O culto de hoje não vai ser só um culto qualquer, vai ser um confronto de você com Deus. Porque tem gente que quer chegar na tua vida e quer pedir perdão para você, mas não mudou. Continua o mesmo homem que era, continua a mesma pessoa que era. E olhe para mim, eu só trago de volta para a minha vida se a pessoa mudou o seu jeito de andar, de vestir, de falar, de se comportar, as atitudes, o caráter. Por quê? Porque é um encontro com Deus e é um confronto. Sabe o que eu vim profetizar para você nessa noite? Se você quer viver a mudança de Deus, você precisa se confrontar. Posso falar uma coisa que vai doer você? Posso, irmão? Olha o que aconteceu.
aconteceu? Jacó lutou com aquele homem, amém ou não? Só que aquele homem vai ferir a coxa de Jacó. Vai ferir o quê? E a Bíblia diz que Jacó ficou manco desde aquele dia. Então alguém vai perguntar para Jacó: Jacó, por que tu está andando assim? Sabe que ele vai dizer assim: porque esse aqui foi o dia que Deus mudou a minha vida. Olha para mim, as tuas cicatrizes revelam o dia que Deus mudou a tua vida. As marcas que ficou revelam o dia que Deus mudou a tua vida. Sabe por que você carrega cicatriz? Sabe por que você carrega marcas? Porque esse foi o dia que Deus mudou a tua vida. Olha para mim, quem não tem marcas e quem não tem cicatriz não tem história. Gente, eu acredito que todas as pessoas que têm uma cicatriz lembram do dia daquela cicatriz. Toda pessoa que tem algo lembra do dia que sofreu aquele negócio. Sabe por quê? Porque as tuas cicatrizes são a lembrança da luta que você viveu. Olha para mim, você toca nela, mas ela não dói. Mas você lembra. Você toca na cicatriz, mas ela não dói. Mas quando você olha para ela, você lembra. Lembra do que, pastor? Você lembra de onde Deus te tirou. Você lembra quem você era. Você lembra onde você estava. Você lembra do dia daquela luta. Você lembra do dia daquela prova. Ei, olha para mim. As tuas cicatrizes revelam os lugares que você passou. Segure na mão de alguém do trânsito. Diga: a tua cicatriz. Diga: essa cicatriz que ficou no teu coração revela as lutas que você sofreu. Só que olha para mim, quando Jacó saiu daquela luta, ele não saiu Jacó, ele saiu de lá Israel. Porque o próprio Deus olhou para ele e põe versículo 30, se eu não me engano. Capítulo 32, versículo 30 de Gênesis. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Fala no versículo 29, por favor. Jacó lhe perguntou e disse: peço-te que pergunta pelo meu nome, e abençoou ali. Volta ao versículo 28. 21. Então disse: não chamarás. Aqui tá aqui, ó. Então disse: não chamarás o teu nome Jacó, mas sim chamarás o quê? Pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e o quê? E venceu. Então peraí, ele saiu com cicatriz, ele saiu de lá manco, mas ele saiu derrotado? Ele saiu o quê? Vencedor. Ele saiu de cabeça erguida, ele saiu de cabeça levantada. É isso que Deus está dizendo para você. Você pode até sair com uma cicatriz, mas você não sai derrotado dessa guerra. Você não sai derrotado dessa luta. Levante a mão direita, levante a mão esquerda. Tem uma palavra de Deus na minha boca. Tem uma palavra de Deus na minha boca. E a profecia de Deus é essa: você pode até sair ferido, mas você sai vencedor. Bate na mão de alguém e diga: você pode até sair ferido, mas você sai vencer. Você pode até sair ferido, mas você sai o quê? Tem gente que vai sair dessa luta toda descabelada, com a maquiagem toda borrada. Vai sair: pastor, quase que eu não venço, mas eu tô aqui contando meu testemunho. Pastor, quase que eu não consigo, mas eu estou aqui contando meu testemunho. Aleluia. A palavra de Deus para a tua vida é essa. Tem testemunho de Deus que vai chegar na tua boca. Meu Deus, levanta a tua mão, vamos adorar.